Boa noite. Sessão ordinária número 12, de 17 de junho de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa designado para o ato, o vereador Clair Panzenhagen, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Provérbios 29, 2. O homem que apressar as administrações se obstina. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Discussão e aprovação da ata número 011/2025, da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 011/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa, designado para o ato, o vereador Clair Panzenhagen, para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício Circular 01/2025. Esmo senhor Prefeito Municipal e Presidente das Câmaras Municipais. Assunto: orientações para as convocações das conferências municipais das cidades. Senhoras e senhores, ao saudá-los, a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por meio destacar a importância da participação dos municípios na 6ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Sul, que se realizará no período de 29 a 31 de agosto de 2025 em Porto Alegre. Para garantir a sua participação, é necessário que cada município realize previamente a respectiva conferência municipal, focando o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. As orientações e os prazos para a efetivação das conferências municipais estão estabelecidas de acordo com o calendário nacional das conferências das cidades, como segue. Conferências municipais. Prazo de convenção até 15 de junho de 2025 e realização até 30 de junho de 2025. Conferência estadual, 29, 30 e 31 de agosto de 2025. E Conferência Nacional até 30 de outubro de 2025. Para esclarecimentos de dúvidas, anexamos documentos com as orientações prestadas pela Comissão Organizadora da 6ª Conferência Nacional das Cidades do Rio Grande do Sul. Por fim, reafirmamos a importância de os municípios aderirem a este movimento, voltado à discussão e definição de políticas públicas para o desenvolvimento urbano sustentável, de modo a contribuir para a qualidade de vida de nossos cidadãos. Reiteramos-lhes as nossas saudações. Atenciosamente, deputado Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ofício número 120/2025. Nova Boa Vista, 13 de junho de 2025. A Sua Excelência o Senhor Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo de Nova Boa Vista. Assunto: a apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo meio deste encaminhar em anexo projetos de lei no de números 50, 51 e 52/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para a apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 17 de junho de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossas Excelências e seus pares, na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vistas da sua importância e interesse público. Isto posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 121/2025, Nova Boa Vista, 17 de junho de 2025.
a Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo do município de Nova Boa Vista. Assunto: a apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei de números 53, 54 e 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para a apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 17 de junho de 2025. Tais projetos tratam exclusivamente de renovação de contratos administrativos que se encontram em vias de expiração no início de julho do corrente, sendo imprescindível sua aprovação ainda nesta data, considerando também a proximidade do recesso parlamentar. Destaca-se que, por um equívoco de cronograma, a necessidade de renovação não foi identificada anteriormente, o que motivou a solicitação excepcional de que sejam recebidos e apreciados em regime de urgência na sessão solene desta noite, dia 17 de junho de 2025. Dada a relevância da matéria e sua natureza estritamente administrativa, de interesse do direito do serviço público e da continuidade dos serviços essenciais, confia-se na habitual compreensão e colaboração dos nobres vereadores. Renovando votos de elevada estima e consideração, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Moção número 004/2025, de 12 de junho de 2025. O vereador Eider Villers Milani, integrante do Poder Legislativo do município de Nova Boa Vista, subscrito pelos demais parlamentares desta colenda Casa Legislativa, nos termos do artigo 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta para apreciação do plenário o seguinte: moção de apoio aos protestos pela securitização das dívidas dos agricultores gaúchos. Com o intuito de valorizar os produtores rurais de Sarandi, Nova Boa Vista e de todo o estado do Rio Grande do Sul, que estão realizando manifestações em diferentes regiões e localidades, inclusive em nosso município, os manifestantes reivindicam ao governo Lula a renegociação do prazo para pagamento das dívidas com a União. Estão sendo organizados intensos protestos onde os produtores prometem paralisar as atividades e deixar máquinas agrícolas expostas nas rodovias, além de estender faixas com pedido, securitização já. Com os atrasos nos pagamentos, os trabalhadores rurais ficam impedidos de conseguir novos créditos, como do Plano Safra, por exemplo. Eles defendem que o Estado passou por 4 estiagens extremas e uma enchente que impactaram o plantio nos últimos anos. O vereador Eider Milani apoia os produtores e as manifestações desde que sejam realizadas dentro da legalidade e com objetivo claro. Além disso, convoca a todos a participarem destes importantes atos. Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, 12 de junho de 2025, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo de Nova Boa Vista e demais vereadores da bancada. Recomendação número 008/2025, de 16 de junho de 2025. O vereador Lucas Chu, com assento nesta Casa Legislativa, integrante da bancada do PRD, Partido da Renovação Democrática, solicita à mesa diretora que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providências: que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade e posterior implantação do sistema de georreferenciamento das propriedades rurais do município de Nova Boa Vista. Justificativa: sabemos que em situações de emergência, cada minuto conta e a localização exata pode ser decisiva para salvar vidas. O georreferenciamento das propriedades rurais é ferramenta essencial para garantir a eficiência e segurança nos atendimentos emergenciais no meio rural. Nossa proposta é a realização de um programa municipal de georreferenciamento das propriedades rurais, abrangendo toda a área agrícola do município.
utilizando equipamentos GPS de alta precisão para coleta e processamento de dados geográficos. O sistema terá como foco principal o uso pelas equipes de segurança pública e saúde, garantindo que essas informações estejam disponíveis e integradas para otimizar o atendimento emergencial no meio rural. Cada propriedade poderá receber um código de identificação único e padronizado, vinculado ao seu polígono georreferenciado, que será cadastrado em sistema informatizado oficial da Prefeitura. Tal código deverá ser identificado fisicamente na propriedade, em placas visíveis, facilitando o reconhecimento no campo. O sistema deverá integrar-se aos bancos de dados das Forças de Segurança Pública e Serviços de Emergência, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU, permitindo assim o compartilhamento em tempo real das informações georreferenciadas nos dispositivos de GPS utilizados pelas equipes operacionais, garantindo agilidade e precisão nas respostas a ocorrências. Essa iniciativa fortalecerá o Sistema Municipal de Segurança Pública, promovendo maior articulação e integração entre os órgãos de atendimento emergencial, possibilitando a elaboração de estratégias mais eficazes para prevenção e resposta rápida a incidentes no meio rural, reduzindo assim o tempo de resposta em suas situações críticas. Com o mapeamento georreferenciado e a identificação padronizada das propriedades, aliado à integração das informações nos sistemas de GPS das equipes, será possível reduzir significativamente o tempo de deslocamento e minimizar erros de localização, aumentando a efetividade dos atendimentos emergenciais, fundamentais para salvar vidas e preservar bens. Além disso, a implantação desse sistema representa um avanço na gestão pública municipal, promovendo o uso de tecnologia aplicada ao território rural, fortalecendo a segurança da população e facilitando a articulação entre órgão público e comunidade rural. Diante do exposto, coloco o meu mandato à disposição para colaborar na implementação deste programa, que entendo fundamental para o desenvolvimento e segurança de nosso município. Certo de contar com o vosso pronto atendimento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lucas Chu, vereador, bancada do PRD. Passamos para a segunda fase da sessão. Grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra à vereadora Silvana Mambelli. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Eider Viles Milani, o assessor Marcos, os demais colegas vereadores, o público aqui presente e o que nos acompanha nas redes sociais. Venho hoje aqui falar novamente dos meus amigos agricultores, que estão passando por um momento angustiante. Gostaria que o poder público olhasse com mais carinho para eles. Segundo o comentário do Neuri na última sessão, não tem como ajudá-los no momento com cascalhamento e britagem nos seus pátios e o atoleiro onde as vacas pisam, né? Como agora temos um secretário da Agricultura, o Edson Mosman, estudar a possibilidade, então, de ajudar ele com horas máquinas, nas silagens, né? Como a gente não possui uma ceifa, sei que o gasto para manter isso é muito grande, então, com a silagem ou em aberturas de curvas de níveis, né? Isso já é uma boa ajuda para eles, tá? E a gente sabe que a colônia está passando por grandes problemas, então, como aqui é um município rural, o comércio também vai enfrentar grandes problemas, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar em medidas para ajudar os nossos comerciantes também. Porque se o campo vai bem, a cidade vai bem.
Temos aqui em Nova Boa Vista uma clínica da minha amiga Daiane Schmitz, né, de estética. Esta me relatou na minha campanha que enfrenta vários problemas para se manter aqui, né? Como é um município pequeno, às vezes, né, são pessoas mais de idade. Então, ela tem vários gastos para se manter. E o ano passado, acho que estava sendo cedido ozonioterapia pelo SUS, gratuitamente. E ela teve que investir bastante, né, em estudos e equipamentos para poder fornecer esse tratamento aqui sem precisar ir para outras cidades vizinhas. Só que eu acho que agora é a baixa demanda, né? Então eu gostaria de pedir para o prefeito Kretz e o prefeito Éder que mantessem a ozonioterapia, tá? Que ela ajuda a evitar dores crônicas e também dores vasculares. Como eu trabalho na farmácia também, né? Tem bastante gente que sofre com dores vasculares, trombose, enfim, às vezes até consequência de diabetes. Então, essa semana que se passou, vários munícipes vieram até mim e relataram que estão preocupados com a criação de novos cargos públicos na prefeitura. Estes me falaram que não podemos nos espelhar no governo federal, tá? Ele é composto de 39 ministérios, 14 a mais que no governo anterior. A criação de novos cargos reflete em despesas. E se anteriormente foi realizado um bom trabalho com menos funcionalismos, por que agora tem que aumentar? Eles estão preocupados porque, como o governo federal está se mantendo neutro, não vai ajudar os colonos, as coisas, então eles estão preocupados daqui para frente o que vai acontecer com o nosso município. E quando estamos em crise, o que a gente tem que fazer é cortar os gastos. E também, não posso deixar de falar aqui, né, para diminuir os pontos facultativos. Feriadão de 4 dias para o posto de saúde e a escola fechada é muito tempo. Tem pais que trabalham até no sábado e a gente nunca sabe quando a gente vai ficar doente, né? Então, assim, as pessoas estão me pedindo para que tentassem diminuir os feriadões, né? Que nem agora, quinta-feira, dia 19, sexta-feira, trabalhar normal, né? Também peço uma acelerada nas obras da ciclovia, pois essa já está há anos projetada no papel. E no ano passado, houve um pronunciamento na rádio que iria estar pronta antes das eleições. Essa obra é muito importante para o tráfego seguro de quem trabalha na fábrica Móveis Boa Vista e no laticínio Mandacá. Eu gostaria também que, se possível, colocasse carinhosamente o nome de ciclovia Armindo Schneider. Tá? Eu também gostaria de pedir um esclarecimento, porque essa semana teve pessoas que me pediram, referente às casas populares, que tem rumores por aí que foi comprado um novo terreno para a construção de casas, sendo que tem 20 terrenos que é da prefeitura que poderiam ter sido construídas casas, né? Então, assim, para que adquirir mais um terreno se tu tem para fazer 20? Eles estão pedindo um esclarecimento. Então, peço para o prefeito, se puder vir a público, né, esclarecer isso. Também um cidadão me pediu, que relatou um problema da residência deles. Antigamente, foi desviado a água da rua Felipe Verlan, aquela que passa lá da escola, lá em cima, diretamente no terrenos dele, tá? Então, assim, se for possível, tentar desviar essa água para que vá para as bocas de lobo. Então, eles pegaram uma boca de lobo lá de cima da rua do Felipe Verlan e desviaram
no terreno. Você tem a possibilidade de mudar esse desvio ou fazer para outros que vá para a rua, não dentro do terreno. Moradores da linha Peral Baixo, tá, solicitaram a colocação de quebra-mola no asfalto, pois os motoristas passam corrido e acabam atropelando animais domésticos, sem contar que os moradores possuem baixa visibilidade. Então, às vezes, ao sair de suas residências, eles não enxergam, né? Ou vai dar um ré com alguma máquina, acaba entrando no asfalto para evitar algum acidente. Tá. Quero deixar registrado aqui que já pedi para o secretário de Obras Vilmar. Sei que não tem a possibilidade de realizar agora, mas quando for possível, tá? Fizessem a britagem na estrada no trajeto de André Barpe até a casa de Ernesto Zambenedetti. Arrumasse a entrada na propriedade de Lucas Lipper, na localidade de Lajado Boa Vista, que ele já me falou, então, que semana que vem vai fazer lá. Muito obrigada. Porque lá, quando chove, uma grande quantidade de barro acaba entrando no asfalto e pode ocorrer acidente ali, né? Porque ninguém está preparado, né, para essas coisas no meio do asfalto. A troca de lâmpada públicas na localidade de Linha Caúna, que já está fazendo um tempinho lá, que não tem luz em algumas lâmpadas. E, por final, eu quero parabenizar a administração pelas estradas de chão, tá? Que teve uma amiga minha que veio me visitar e disse que as estradas de chão estão muito boas, né? Ela é de Sarandi, lá, eu sei que é precário o negócio, e também peço, né, que continue fazendo esse belo trabalho nas estradas secundárias, né? Que a gente precisa de estrada, não adianta, né? E o que eu tenho para hoje é isso, tá? Meu muito obrigada pela atenção, até mais. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, o Eider Milani, demais colegas vereadores, nosso jurídico Marcos, também o Jefferson. Agradecer aqui a presença do nosso secretário Neco e do meu amigo particular Imbert Spiegel, que nos honra com a sua presença nessa noite aqui. E também agradecer a todos que estão acompanhando essa sessão através das redes sociais. Enganjando aí o pedido de estradas da colega Silvana, aproveitando a oportunidade do nosso secretário que está presente nessa noite, eu também quero pedir mais uma vez que o secretário, através da Secretaria de Obras, aí eu já falei isso com o prefeito Kretz, para dar uma atenção especial. Assim que o tempo permitir, a gente sabe que o tempo também não favorece, não é fácil. No inverno, a gente quase fica sempre naquele onde é que piora para a gente fazer a reforma da estrada, digamos assim. Mas que seja feito, então, o ensaiamento e o alargamento das estradas de linha Baraca, linha Tijolo e também os travessões, porque com o maquinário sempre maior, é mais compreensível que as estradas precisam ser alargadas, né? Porque a gente sabe que é difícil quando uma colheitadeira ou um trator com plantadeira, a gente não consegue nem se cruzar com um carro. Então, dito isso,
espero que, assim que for possível, que essas melhorias sejam feitas nessas estradas aí, que já faz muito tempo que a gente está pedindo isso. Também quero informar aos nossos munícipes que o PDT, através do prefeito Kleber, também dos vereadores, nós conseguimos mais uma emenda de R$100 mil do deputado Afonso Mota para a saúde. Então fica esse registro, que é importante também a gente ressaltar isso. Eu quero também, mais uma vez, me reportar da situação difícil dos nossos agricultores. É vergonhoso como o governo federal trata os nossos agricultores. Já são 4, 5 anos de safras frustradas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, e mais uma enchente que determinou que a safra, mais uma vez, fosse frustrada. Aí os nossos agricultores têm que ir fazer protestos para chamar a atenção dos nossos governantes. Poxa, aí entra também o nosso judiciário, que é uma vergonha. Por quê? Eu estava vendo hoje à tarde que um certo capa preta aí já assinou que os agricultores, a partir de amanhã, se eles fizerem protesto em rodovias aí, eles vão ter que pagar a multa e poderão ser presos. Que vergonha, gente. A gente vê o MST caminhando, fechando estrada, indo e fazendo bagunça, e não tem ninguém preso, e nem obstrução de estradas, não tem capa preta aí que assine alguma sentença para eles. Não que eles não tenham direito, tem, mas o direito é para todos, então. E nossos agricultores têm direito. E aí eu quero parabenizar a FAMURS, através dos nossos prefeitos, que estiveram reunidos ontem em Porto Alegre, e tomaram a posição de apoio aos nossos agricultores, mesmo que sejam multados ou presos. Parabéns aos prefeitos, ao nosso prefeito que se fez presente lá, pela atitude bonita, porque o que nós vimos ultimamente é o nosso presidente viajando com a tal de Janja e gastando dinheiro público. Aí, só lá no Japão foi gasto 4,5 milhões para 200 pessoas que fizeram parte da comitiva. É vergonha isso. Em Paris, 1 milhão. E aí por diante. Como é que não tem dinheiro para os nossos agricultores, pelo mínimo, conseguir planejar para esse ano ainda o plantio? Porque, como disse muito bem a Silvana, é um fato preocupante, porque as pessoas que estão devendo entram no SPC e não têm mais crédito. Esta é a grande preocupação. Por que não pode dar uma oportunidade de... Eles não estão negando os nossos agricultores. Eles querem pagar, mas não tem dinheiro. Como é que vai pagar se não colhe? Que tipo de governo nós temos? Será que eles não entendem isso? São pessoas que trabalham e dão o pão para nós aqui que estamos na cidade, mas estão aí
sem saber fazer o quê? Eles querem só protelar as prestações, mais nada que isso. Estou envergonhado. E tem uma também. Eu já vi pronunciamento do nosso chefe do governo federal, que já disse que era contra o agro. Então, logicamente, nós temos aí uma questão muito complicada. Outra coisa, o nosso governo federal também está com medo e fazendo de tudo para não ser implantado a CPMI do INSS, da ladroagem que teve lá. Será que é porque tem um irmão junto nesses que mandam no INSS, nesses caras que fazem essas manobras? Vergonhoso. Nós precisamos, para piorar, o nosso STF está calado com essa situação do roubo do INSS. Aí se vê que estamos entrando numa grande preocupação, porque quando eu vi a nossa primeira-dama do Brasil dizer que o sistema da China tinha que ser implantado em nosso país, me deu medo. Eu vi já no STF um sem vergonha do Gilmar Mendes dizer que esse é o plano ideal para ser implantado no Brasil da China. Mas onde é que se viu? Esse cara é louco. Precisa de uma internação. Porque um cara falar e nós voltarmos 50 anos para uma ditadura de novo? Meu Deus do céu. Então, eu vejo assim, o governo já gastou 100 bilhões até esse momento. E a gente vê aí que, para ajeitar os cofres, estão querendo aumentar os impostos. Então, a gente realmente preocupa. Quero aqui mais uma vez dizer do meu apoio aos agricultores que estão passando esse momento difícil, o meu apoio aos segurados do INSS que foram roubados, que eu já denunciei no ano passado isso, aqui nessa tribuna, e dizer que também, para finalizar, que nós não podemos nos calar perante essas coisas que acontecem, porque estão querendo votar no Congresso e na Assembleia, calar o povo de colocar as coisas. Quero aqui, como não temos mais sessão, convidar a todos para a nossa Colni, que vai acontecer aí, se não me engano, dia 24, 25 e 26 de julho, uma grande feira, mais uma vez, aqui em nosso município. Era o que eu tinha para hoje, mas muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzenhac.
Inicialmente, minha saudação especial, nosso presidente Eider. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, nosso assessor jurídico Marcos, assessor Jefferson, secretário Neco, que nesta noite de hoje nos agracia com a sua presença, nosso amigo Imber também, se fazendo presente aqui na nossa sessão de hoje, e demais pessoas que nos acompanham pela Diário RS. Inicio a minha fala de hoje, então, trazendo um questionamento que já foi também comentado há pouco pela colega Silvana, sobre a nossa ciclovia, né, colegas? Quando se fala muito em ciclovia, a gente busca informações, o porquê dessa obra ainda não estar acontecendo. E aí me chama a atenção de que ela é uma obra já homologada há quase 30 dias, né? Então, gostaria imensamente de poder, na próxima sessão, vir aqui dizer nessa tribuna de que a obra se iniciou, né? Então, é uma obra que precisa sair do papel quanto antes. Nós estamos há poucos dias da nossa Coloni, que com certeza vai ser uma feira muito grande novamente, e a preocupação desse trajeto ela é muito grande com todos. Bem como também, como a Silvana já falava, que temos a questão das nossas fábricas que se estabeleceram naquele trecho, naquele trajeto. Então, daí a importância da nossa ciclovia sair do papel. Homologada em 20 de maio deste ano e até agora não foi contratado ainda. Então, eu gostaria aqui de mencionar essa minha indignação sobre essa obra que está parada aqui. Eu também preciso falar, então, de uma situação que eu levantei na sessão passada, sobre a reforma do telhado no centro de convivência, então, que nós comentamos, mais de R$25 mil gastos, então, para consertar essa obra, e que em conversas com o pessoal daquele local, que trabalham naquele local, ainda tem o problema do gesso que precisa ser resolvido, né? Que deu infiltração de água e também precisa ser contratada uma empresa para corrigir esse problema. Mais uma vez, reiterando aqui a necessidade do município acionar via judicial, se preciso for, para cobrar da empresa que executou o projeto, que teve problema de execução. Também, no decorrer dos últimos dias, as pessoas comentam sobre outras obras, e eu preciso levantar o nome delas aqui e a situação destas. Quanto à garantia destas obras, então, aonde que temos o calçamento da linha Peral, que ele vai até próximo à casa do colega vereador Arley, né? Uma obra entregue lá para a comunidade em outubro de 2021, né? Com um custo superior a R$300 mil, e com hoje inúmeros locais com problemas de trafegabilidade, onde que você precisa ir na contramão, muitas vezes, para conseguir trafegar nesse trajeto. Então, eu penso que também é uma necessidade do município buscar, através do meio legal, ser ressarcido, ou, enfim, ser resolvido o problema desse trajeto. Me permite uma parte, não, vereadora? Com certeza. É do conhecimento das pessoas, já que isso foi levantado através da outra Câmara de Vereadores, que essa empresa já foi notificada, mas, na verdade, ela faliu. Então, já foi notificada judicialmente, tudo certinho aí, mas, infelizmente, não tem o que fazer, porque houve a falência da empresa, só para esclarecer. Obrigado, colega Neuri. Então, é um fato novo, né? Infelizmente, uma despesa que o município teve e que, infelizmente, vai ter que arcar com o seu conserto. E também preciso relatar aqui da pavimentação asfáltica, então, no trecho entre o Silo da Cotrizal e a esquina Panice. Também uma obra concluída em 2024, com custo superior a R$660 mil, também com problemas. Inclusive, eu estive passando naquele trecho na semana passada, e acabei parando em alguns pontos onde que hoje já aparecem as pedras de calçamento, né? Então, também uma obra com custo bastante alto e que também precisa já de manutenções, né? Então, talvez essa empresa também fosse notificada, ou se talvez já foi, né? Que bom que se já foi notificado, para também tomar providências quanto ao conserto desses problemas. Que nem o Neuri já dizia, né? Me lembro muito bem que essa situação realmente do
do calçamento da linha Peral. Na legislatura passada, a Câmara também já cobrou disso, né, Neuri? Então, infelizmente, a empresa faliu e aí acabou sobrando o problema para o município. Também quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar a nossa equipe da saúde, a equipe da odontologia da nossa unidade básica, aqui em nome da odontóloga Vitória, que então nesta semana está representando o nosso município no 38º Congresso Conasems em Belo Horizonte, né? A equipe foi selecionada, ela desenvolveu um projeto, o projeto chama Mame Bem, onde integra a laser terapia no suporte à amamentação dentro do Sistema Único de Saúde. Então, este projeto ele foi selecionado a nível federal e também a nível estadual para ser apresentado nesses congressos. Parabéns, então, à equipe da nossa Secretaria de Saúde, a equipe da odontologia, que foi selecionada, então, e que a Vitória está lá apresentando esse belo trabalho. Sucesso a elas. Preciso também trazer aqui, quanto àquela resposta do pedido de informação 03 de 2025, né? Na sessão passada a gente discutiu, a gente comentou sobre isso, que veio a devolução dos valores lá de 2015 para aquela rede de água da linha Cachoeirinha e da linha Maniador. Quando a gente busca informações, então a gente também quer entender o porquê da devolução desse valor, né? E aí eu fui buscar. Hoje tudo é possível de se buscar nas redes sociais, enfim, nas páginas dos municípios e também do governo do estado. Então, o convênio 559/2014 ele foi celebrado entre o estado do Rio Grande do Sul e o município de Nova Boa Vista, aonde que a cláusula primeira ela diz o seguinte: do objeto, construção de rede de abastecimento de água para as comunidades da linha Cachoeirinha e linha Maniador. Então, eu vou repetir, construção de rede de distribuição de água para as comunidades da linha Cachoeirinha e linha Maniador. Então, assim, a devolução deste recurso ela ocorreu devido ao problema em ambas as comunidades não ter sido rede, né? Eu posso falar com autoridade disso, sou da comunidade da Cachoeirinha, que lá nós sempre tivemos então aquela situação da qualidade da água, então necessitava lá de uma perfuração do novo poço artesiano, que acabou acontecendo tempos depois. E a comunidade do Maniador, em conversas com o pessoal que na época estava na diretoria, nos relatou que também se tinha muito a questão de, muitas vezes, ter falta de água em algumas casas. Então, o problema não era a rede, e sim a necessidade de perfuração de poços. Então, inclusive, eu preciso mencionar, né, gente, eu até tenho uma cópia aqui, depois se alguém quiser olhar. Então, a gente busca isso e inclusive, veio um projeto de lei para esta casa em 2015, o projeto de lei número 045 de 2015, que depois virou a lei 1620 de 2015, que então abriu o crédito especial para a devolução desses valores, né? Onde o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da época. Eu preciso mencionar aqui que, inclusive, o colega Marcos, hoje jurídico da Câmara, ele era vereador na época. Inclusive, o nosso prefeito, Kleber, também era vereador na época. Então, aprovaram a abertura de crédito na época para a devolução destes valores. Então, eu acho que para sanar essa dúvida, né, que muito se levantou, sobre a devolução deste valor. Me lembro também que na época foi discutido muito a questão na comunidade da Cachoeirinha e aí se optou pela devolução deste valor justamente porque não podia se usar este recurso para perfurar um poço. Ele era específico para a rede de abastecimento. A exemplo daquilo que o Neuri comentou na sessão passada, né, que a brita comprada pelo município para aquela finalidade ela não pode ser usada para ser colocada em pátios, né? Então é a mesma situação que quando se vem às vezes um recurso ele é amarrado daquela maneira que ele não pode ser direcionado para outra finalidade, então na época se optou em devolver o valor que era o que se tinha que fazer. Também preciso registrar aqui então uma situação que no caso da Silvana também fui questionado sobre a aquisição daquela área por parte do município. A gente vai buscar informações referentes a isto e realmente o município ele adquiriu uma área para fins de loteamento social. Não me recordo agora a metragem desta área, uma área
próximo à Prefeitura Municipal. Ela é na Felipe Verlan, né? É da família Klein. O valor pago na época foi feito em março, o pagamento agora, se não me falha a memória, é R$850 mil para aquela área. Também levanto essa questão, que nem a Silvana já dizia, se temos uma área para 20 casas populares, a gente gostaria imensamente de ver nos próximos dias ou nos próximos meses, de que fosse obrigado, de que fosse realmente usado esses nossos terrenos para então fazer edificações, né? E aí eu coloco a situação de que eu, vereador Clair, entendo de que nós teríamos outras áreas que poderiam ter sido adquiridas, né? Não entro no mérito da questão da administração ter escolhido aquele espaço, mas preciso registrar isso, que eu também fui procurado, Silvana, de pessoas me pedindo se isso era verdade, e aí a gente vai buscar. Realmente foi comprada uma área, que nem eu te disse, digo a todos, eu não sei a metragem desta área, mas eu sei que foi pago R$850 mil. Então, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar a todos, então, uma boa semana e um bom trabalho. Concedo a palavra à vereadora Clair Liu. Meu boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider Milani, também ao assessor jurídico Marcos, aos demais colegas aqui presentes e ao público que está nos acompanhando pelas redes sociais. Na última sessão eu pedi que nos canteiros alguns canteiros ainda faltava plantar as flores. Quero agradecer a Marlene, aos que estão plantando, já estão quase todos plantados, né? Também quero agradecer as melhorias que foram feitas na Casa do Artesão com a pintura, que tem uma aparência muito bonita agora. Também como sugestão minha, que deveriam ser lavadas as calçadas da praça para colorir, para assim ter um ar mais bonito e apresentável. Também quero falar que nem a Silvana comentou sobre o tratamento da ozonioterapia. Eu fui falar com a Daiane Desengrino, com a secretária, e também com a Andrea sobre esse tratamento. E elas me falaram que já foi feito o empenho e que vão ser começados a chamar essas pessoas assim que elas voltarem do curso. Aí muitas pessoas pedem o que é ozonioterapia. É um tratamento complementar e integrativo que tem a finalidade de reparo para cicatrização antibacteriana e fungicida e anti-inflamatória. Para muitos, a gente tem um caso assim de pessoas com diabetes que estavam para serem amputados o pé, né? Então, com esse são pacientes com pé diabéticos e o comprometimento vascular e feridas crônicas, que já foi associado ao tratamento com essa terapia. Então, que é muito importante. Aí, como eu vejo assim um ano muito difícil, que não tem um orçamento novo, a Daiane me passou, e como a demanda é muito, penso que às vezes as pessoas precisam ponderar e a procura desses tratamentos deixar para quem realmente mais necessita. Porque tem muita demanda e tem muitas pessoas que precisam dessa terapia, que a gente tem aqui a Daiane e o marido o Paulinho, né, que são formados e que vai ser implantados agora também com esse tratamento. Então a gente pede assim as pessoas que deixem para as pessoas que mais necessitam também, né? Também quero daqui registrar o meu apoio à securização, à luta dos produtores, a minha preocupação com a agricultura, preço dos produtos cada dia baixando, os insumos aumentando, né? A dificuldade de implantar. Os produtores precisam fechar as rodovias para lutar pelos seus direitos. E como o Neuri falava, e enquanto isso, o nosso presidente Lula, com uma viagem internacional para a França,
onde sempre tem uma comitiva grande e que é convidada para acompanhar o presidente. O custo dessa comitiva tudo gera gastos para o país. A preocupação da população são os altos gastos para os cofres públicos, uma vez que as contas públicas da União são cada vez maiores, gerando cada vez mais insegurança no meio da população. Também quero aqui registrar o convite à nossa Colunifes, que vai ser em julho, né? É a nossa festa típica, uma festa que a gente mostra o nosso progresso do nosso município. Penso assim que também entendemos que nós, como legisladores, e poderíamos ser convocados para ajudar nessa organização, uma vez que nossos munícipes gostam de cobrar os investimentos feitos. Se todos os vereadores forem informados de toda a organização e de todos os investimentos, fica mais difícil para podermos explicar aos nossos munícipes. Sendo que eu tinha para hoje, o meu muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Arley Lochester. Meus cumprimentos a todos os presentes, em especial à mesa aí. Cumprimentar a Silvana, que está fazendo parte da legislatura aqui esse mês, ao Marciel também aí, que tenham gostado e que continuem, né, sempre procurando defender a população de Nova Boa Vista e da região. Também quero agradecer ao vereador Valmir Vilgues, que me substituiu durante 30 dias, que também pôde mostrar um pouco do trabalho dele. Agradecer aí quem está nos assistindo pela Diário RS e pelo Facebook. Dar as boas-vindas ao secretário Edson Moço, que assumiu a Secretaria da Agricultura. Era uma secretaria que precisa de um pessoal que tenha capacidade, que se envolva, e eu acredito que o Edson vai fazer um bom trabalho. Já aproveitando aí, a gente já vai solicitando algumas demandas que o pessoal pede para nós aí, né, na agricultura. Um caroção novo para espalhador de calcário é necessário. Um rolo faca, o pessoal pede, que está usando bastante agora os mix de cobertura, e antes de plantar precisa derrubar. Então são dois equipamentos que, sem dúvida nenhuma, fariam a diferença para a agricultura aqui de Nova Boa Vista. E também para quem planta hortifrutigranjeiros, tem tomate, tem pepino e precisa remover a terra. Tem os trator, que eles chamam os motocultivadores, tratorzinho que tem aqui em Boa Vista, tem um pessoal que tem, e que facilitaria o trabalho para esses hortifrutigranjeiros aí que trabalham com esse tipo de verdura. Também não podia deixar aqui, tantas vezes a gente critica o secretário de obras que está presente, o Vilmar aí, mas faz parte, né, seu Vilmar? Agradecer para ele também, fiz uns pedidos para ele, ele conseguiu atender. A gente sabe que não é fácil no inverno agora, chove, às vezes a distância de trazer o material, até eu e ele estava conversando aqui na nossa região, aqui tu pega aqui Peral, Manhador, Gauchinho, não tem uma pedra de qualidade. Então isso envolve muita mão de obra, muito caminhão, demora. Então tu não consegue realizar um trabalho rápido, ágil. Então pegando a pedra lá na baraca, lá na pedreira do seu Schneider lá, e é longe, então demora para fazer o trabalho. Mas quero deixar aqui agradecer que fez lá no seu Sérgio Moi, a estrada do Manhador Baixo, saída para Lajeado Boa Vista também, foi feita uma parte, agora choveu, vamos ter que aguardar, né, para terminar esse serviço.
mas quero dizer que está ficando de uma qualidade muito boa, também os operadores que estão trabalhando, fazendo essa limpeza de barranco, cortando o muro lá e ajeitando a estrada, vai ficar boa. Só que a população tem que ter um pouquinho de calma, que agora a previsão é 1 semana de chuva, então os trabalhos com certeza não vão evoluir tão rápido. Também um pouquinho sobre a securitização. Eu acho que os nossos produtores estão enfrentando uma época muito difícil e vão enfrentar muito mais. A gente sabe que o governo federal não vai disponibilizar recursos ou abrir uma linha de crédito aí diferente para a nossa região. Dificilmente vai fazer isso. Só que eu acredito assim que, como nós vereadores somos cobrados pelos nossos eleitores, nós vereadores temos que cobrar os nossos deputados federais, deputados estaduais, senadores, que pressionem o governo, que daqui a 1 ano vai ter eleição. E esses futuros candidatos vão estar aqui pedindo voto para nós. E nós temos que cobrar e lembrar eles que daqui a 1 ano vai ter eleição para governador, deputado estadual, deputado federal, senador. E aqui quero deixar bem claro o registro. O senador Heinzen estava aqui, se envolveu, estava aqui na Barra Funda, o vereador Eider estava presente, representando a Câmara. No discurso dele ele deixou bem claro, dificilmente vai vir de uma hora para outra esse recurso, essa securitização aí. Então, nossos produtores têm que ter a consciência clara de não fazer o passo maior que a perna. Agora é uma hora de segurar. Precisa apoio. Senador Hamilton Mourão, não sei onde é que está, se está no Brasil ainda, se o senador Paim está no Brasil ainda, porque acredito que não se envolvem em nada. São 2 senadores do Rio Grande do Sul aqui que foram bem votados, e, felizmente, viraram as costas para toda a população do Rio Grande do Sul. Também o nosso governador, em vez de auxiliar, agora vai financiar escolas de samba do Rio de Janeiro, que é uma piada para nós. Vai financiar uma escola de samba no Carnaval. Mas tudo bem, a agricultura vai sair dessa, com certeza, e mais forte ainda. Mas precisamos cobrar dos nossos futuros candidatos a senadores, deputados estaduais e federais esse auxílio na agricultura. Quanto à questão do calçamento, que o vereador Branco falou, o vereador Neuri também, na época que foi feito, a gente sabia já que ia dar problema. Que a empresa que veio lá, ela não faliu depois, ela veio falida lá. Na época foi contratado e a gente sabe o porquê. Quem era o sócio daquela empresa. Então, assim, era uma coisa que era vista que não ia dar certo, que aquele calçamento ia ser de péssima qualidade, como realmente é. E aí tem que parabenizar até a Secretaria de Obras, que cada pouco está indo lá remendar os buracos, que é vergonhoso. Mas, enfim, vai terminar fim de 2025, se eu não estou enganado, esse contrato, daí o poder público vai poder, de repente, arrancar e fazer trechos ou botar um asfalto por cima que já vai melhorar, que ali vai ser uma necessidade urgente. E para finalizar, convidar para a Colunifest, é uma festa de tradição nossa, criada lá, começou bem pequenininha, e hoje a gente sabe a enormidade que virou. É uma referência em quase todo o estado, bem organizada sempre foi, e esperamos que esse ano não seja diferente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Passamos para a terceira fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Coloco em votação a moção número 004/2025, de apoio aos protestos pela securitização das dívidas dos agricultores gaúchos. Em votação. Vereadores que aprovam a moção número 004/2025 permaneçam como estão.
Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro a moção aprovada por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 045/2025. Projeto de lei número 045/2025, de 29 de maio de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 045. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, é com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de vossas excelências com a finalidade de remeter em apenso, buscando análise e a devida aprovação, do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Determina o artigo 165 da Constituição Federal de 1988 que o plano plurianual PPA visa estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Essa lei tem validade pelo período de 4 anos, sendo esta elaborada para os 3 anos da administração a que for realizada e para o 1º ano da administração subsequente. Assim, uma vez que define as despesas de capital e as despesas relativas aos programas de duração continuada, é vedada a execução de projetos de que trata o objeto da lei sem a sua inclusão no plano. Na verdade e conceitualmente, o PPA consiste no principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública municipal e tem por finalidade estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da ação governamental para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de duração continuada. A elaboração deste plano foi norteada por princípios de responsabilidade fiscal, valorização do cidadão como centro das políticas públicas, participação social na escolha de prioridades, equilíbrio nas contas públicas e busca pela excelência na gestão. Foram definidos programas finalísticos e de gestão, estruturados com base em diretrizes claras e mensuráveis por meio de indicadores e metas objetivas. O PPA 2026-2029 está estruturado em conformidade com os dispositivos legais vigentes e acompanhado por tabelas informativas, que apresentam a estimativa de receitas, os limites de despesa com pessoal e os valores destinados aos programas e ações, incluindo aqueles com recursos vinculados à saúde, educação, assistência social e previdência própria. Importa destacar que este plano plurianual servirá como base para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais do período, integrando o sistema de planejamento orçamentário do município. Salientamos que os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época, sendo revistas à época do orçamento. No referido documento de planejamento público constam os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montante de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes, bem como as despesas de caráter continuado. Assim, apresentamos os programas a serem alcançados nos próximos 4 anos de governo, destacando, porém, que este projeto, ora encaminhado a vossas excelências, foi apresentado em audiência pública, aos conselhos e comunidade em geral, a fim de oportunizar a participação popular com contribuições para o aperfeiçoamento, de forma que possamos melhor atender às necessidades da população nas diversas áreas da administração. Diante da relevância do presente projeto para o planejamento estratégico e a governança do município de Nova Boa Vista, e estando presentes as condições legais, solicito a apreciação e aprovação desta proposição legislativa, que representa o compromisso desta gestão com a eficiência administrativa, o desenvolvimento sustentável e o atendimento das reais necessidades da população. Com estas razões, esperamos que o pronunciamento desta Câmara seja favorável ao referido projeto de lei em anexo e aproveitamos o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações.
Atenciosamente, Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 045/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 050/2025. Projeto de lei número 050/2025, de 12 de junho de 2025. Prorroga por até 1 ano após a aprovação do novo Plano Nacional de Educação a vigência do Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal número 1628, de 24 de junho de 2015. Justificativa do projeto de lei número 50/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, submeto à elevada consideração desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal 1628, de 24 de junho de 2015, pelo prazo de até 1 ano após a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, PNE. A proposição atende ao disposto na Lei Federal nº 14.934, de 25 de julho de 2024, que autoriza os entes federativos a prorrogar seus respectivos planos locais de educação até 1 ano após a aprovação do novo PNE, cuja vigência atual se estende até 31 de dezembro de 2025. A medida visa assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais municipais, garantir a coerência com as diretrizes nacionais em fase de elaboração e proporcionar o tempo necessário para a revisão participativa e democrática do novo Plano Municipal de Educação. Neste sentido, considerando a nova elaboração do Plano Nacional, que servirá de diretriz para as demais esferas, bem como a proximidade do encerramento da vigência da lei municipal que se pretende prorrogar, a qual possui termo em 23 de junho de 2025, é necessária a prorrogação da Lei Municipal de Educação, para aguardar a publicação do Plano Nacional, bem como, a partir de tal publicação, haja tempo hábil para proceder os estudos e a elaboração de novo Plano Municipal. É o que se tem neste momento que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 050/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 051/2025. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 051/2025, de 12 de junho de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito de natureza de despesa de serviços de terceiros para pessoa jurídica. No projeto Atividade da Manutenção das Vias Urbanas e Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de equipamentos na vigilância epidemiológica. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 051/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 052/2025. Projeto de lei número 052/2025.
abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025 da Secretaria Municipal de Administração e Turismo e Saúde, demonstrando nas naturezas de despesa para atender a demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 052/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 053/2025. Projeto de lei número 053/2025, de 17 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um professor de português prevista nas leis municipais número 2542 de 2023 e 2652 de 2024. Justificativa do projeto de lei 053. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a renovação da contratação emergencial e temporária de um professor de português, com vencimento em 4 de julho do corrente, para a mantença do bom funcionamento do ano letivo de 2025 em nossa escola municipal. A justificativa segue anexa, conforme requerimento e motivação da Secretaria Municipal de Educação. Não há necessidade de cálculo de impacto orçamentário financeiro para a contratação em questão, pois já foi considerada no cálculo de elaboração do orçamento para o exercício de 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 053/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 054/2025. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 054/2025. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um professor de música prevista nas leis municipais número 2411 de 2022, 2597 de 2024 e 2651 de 2024. Justificativa do projeto de lei 054. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. O presente projeto se justifica pela necessidade da renovação de contratação do professor de música, em razão de que, na grade curricular da Escola Municipal de Santos Anjos, existe a disciplina de música, e também tendo em vista a exoneração do servidor efetivo Alencar Avelino Gnoato Grando. O contratado irá continuar ministrando as aulas teóricas e práticas conforme orientação e conteúdo previamente distribuído, acompanhando o desenvolvimento de alunos e planejamento das aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Santos Anjos, com o intuito de ampliar e qualificar o atendimento na instituição. Desta forma, o Poder Legislativo, ciente da necessidade de qualificação dos serviços de educação disponibilizados à população e de sua responsabilidade como um poder da máxima relevância, onde representa todas as aspirações do povo, sempre de forma coerente com o princípio da legalidade, como também confiando no mais apurado discernimento dos nobres vereadores, pelo qual esperamos a sua aprovação. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois trata-se de renovação contratual já prevista quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2025.
É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 054/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 055/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 055/2025, de 17 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um enfermeiro previsto na Lei Municipal número 2.358 de 2022, 2.474 de 2023, 2.544 de 2023 e 2.649 de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação dos senhores o projeto de lei número 055/2025, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar o contrato temporário de um enfermeiro permitido por meio das leis municipais número 2.358 de 2022, 2.474 de 2023, 2.544 de 2023 e 2.649 de 2024. Com vistas a dar continuidade aos trabalhos realizados pelo profissional, entendemos importante a prorrogação por mais 6 meses do contrato, que hoje atua em caráter temporário e administrativo. Segue anexa justificativa elaborada pela Secretaria Municipal da Saúde. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois é apenas renovação contratual, já prevista quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2025. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha a acolhida e a aprovação nos termos propostos. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 055/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 004/2025. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 004/2025, de 3 de junho de 2025. Denomina logradouro público e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua Franciscos Vino Klein, o logradouro localizado no loteamento Milani, próximo à propriedade de Eugênio Milani, ligando a Rua Padre Urbano Maldaner. Artigo 2º. Ficará a cargo do Poder Público a identificação da referida rua, bem como a instalação de placas e demais meios característicos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem justificativa. A autoria do presente projeto é do vereador Neuri Stagmaier. Mensagem justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei que visa denominar a rua localizada próxima à propriedade de Eugênio Milani, junto ao loteamento Milani, fazendo a ligação à Rua Padre Urbano Maldaner, tendo em vista que o nome atualmente atribuído, qual seja Rua Porteira Aberta, já designa outro logradouro, próximo ao CTG, com o mesmo nome. Desta forma, entendemos que não se justifica a duplicidade de nomes de ruas em nosso município. De outra banda, o senhor Francisco Vino Klein foi pessoa muito dedicada à nossa comunidade, sendo que isso é de amplo conhecimento da população. Ademais, também era proprietário da área onde hoje se localiza a referida rua, sendo que, no nosso entendimento, esta também é uma razão para a alteração pretendida. Por fim, segue abaixo-assinado dos residentes na via que ampara o presente projeto. Assim, entendemos justificado o presente projeto de lei, requerendo desde já sua autuação, processamento nas comissões permanentes e inclusão na pauta da próxima sessão ordinária. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação.
Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 004/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 012/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 012/2025 de 17 de junho de 2025. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º. Ficam autorizados até 3 vereadores a viajar a Porto Alegre por até 2 dias no período compreendido entre os dias 22 e 30 de junho de 2025, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias estaduais, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados e demais setores do governo estadual, em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Alfredo Ivulil, 17 de junho de 2025. Subscreve a mesa diretora. Coloco... Desculpe, presidente, só a justificativa. Beleza. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem a Porto Alegre pelo período de até 2 dias, compreendido entre os dias 22 e 30 de junho de 2025, a fim de realizar visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual, para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade que podem reverter-se em benefícios para a população nova boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivulil, Nova Boa Vista, em 17 de junho de 2025. Atenciosamente, Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo, Ricardo Sausen, Vice-Presidente do Poder Legislativo designado para o ato, e Clair Panzinhagen, Secretário do Poder Legislativo designado para o ato. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 012/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a 4ª fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Senhor presidente, só a título de registro, na viagem que nós, o Lucas Chuva, a Clair, Lili e eu fizemos a Porto Alegre no começo do mandato, resultou em um pouco de fruto. Agora, nos últimos dias, o assessor do deputado federal Afonso Ano enviou para nós um ofício, a qual a PAI de Sarandi foi contemplada com R$50 mil, oriundos de que nós fizemos um pedido a ele para enviar para a PAI de Sarandi. Haja vista que na Nova Boa Vista tem alunos que frequentam a PAI, então nada mais justo que era uma verba que vinha para Nova Boa Vista, a gente enviou direto para a PAI de Sarandi. Obrigado. Certo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária. Nos termos do artigo 4º, inciso 1º do Regimento Interno, informo que no mês de julho a Câmara estará em recesso parlamentar. Desde logo, convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 5 de agosto de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite e um bom recesso a todos.